Vamos lá, vamos começar mais uma live Pergunte pro Alê. Uma live de perguntas e respostas, onde a gente pretende aí esclarecer muito do que vem acontecendo é, no mercado de diabetes, as dúvidas das pessoas, tudo que vem acontecendo aí, falando um pouquinho também da bola da vez, que é o coronavírus, que a gente anda com tanto medo desse corona. E que a gente vai tentar trazer hoje aqui uma pessoa que ela não só ela tem diabetes há 22 anos, mas ela é nutricionista, trabalha na CP Clean. Ela acabou de entrar aqui. Já vou te chamar, Laura, me dá só um minutinho que eu já te chamo, para a gente saber como é que foi a jornada dela com o Covid, né? A Laura, ela é tipo 1 há 22 anos, né? Além de nutricionista e trabalhar lá na CP Clean, essa entidade tão importante que além do atendimento clínico também participa, desenvolve, cria e participa de diversas pesquisas voltadas ao mundo do diabetes, e a gente vai também falar um pouquinho sobre as pesquisas e a importância da gente participar também desses processos. Eu mesmo participei de diversas pesquisas clínicas no passado e recomendo, acho que vale a pena, a gente ganha experiência, a gente fica muito próximo de grandes profissionais, como é o caso da Laura, para a gente poder aprender cada dia mais sobre o diabetes. Mas a Laura passou por uma situação bastante chata e ela vai poder, que é o corona, o fato do corona, ela é uma DM1, como eu comentei, e a gente vai poder saber dela como é que foi essa jornada, esse desafio aí para conseguir passar por esse processo aí que todo mundo está com tanto medo. Eu mesmo estou me borrando aqui, trancado dentro da minha casa desde o dia 13 do mês passado. Mas acho que esse é o caminho, é o único caminho que a gente tem, que é a gente tentar se cuidar o melhor que a gente pode para manter aí a nossa vida bastante saudável. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a Laura. Vamos ver se a Laura entra aqui. Oi, Olá, Laura! tudo bem? Tudo e você, como é que você tá? Tô bem. Agora eu tô bem, tá tudo certo. Ah, que bom, que bom. Então, deixa eu contextualizar um pouquinho, né? A Laura trabalha por um acaso com a Renata, que é médica endocrinologista lá na CP Clean. A Renata, além de apoiadora aqui do Diabetando, ela é a minha irmã. Então, ela me contou da situação que a Laura vivenciou. Eu falei, poxa, se a Laura quiser dar uma palavrinha aqui com a gente, vai ser um prazer receber. E a gente vai poder entender um pouquinho aí do como foi, qual é o tamanho do desafio que a gente enfrenta com o corona. E, obviamente, a Laura é uma pessoa que se cuida bastante, conhece muito do diabetes. E como que é para quem tem aí o bom controle, o bom cuidado com o diabetes. Mas, Laura, antes, conta aí pra gente, onde é que você trabalha, explica um pouquinho o que é a CP Clean pra gente. Tá. Bom, eu sou nutricionista, eu trabalho na CP Clean, trabalho na minha clínica também particular. E o CP Clean, na verdade, é um centro de pesquisas onde a gente tem alguns estudos e alguns estudos são. E esses estudos são direcionados a públicos específicos, né? Então, por exemplo, às vezes existem critérios de inclusão e de exclusão. Então, por exemplo, a população acima de 18 anos, que tem algum tipo de problema cardiovascular ou um tipo de problema renal associado a diabetes, existem alguns que aí vai do critério de cada estudo. E aí Claro. lá, enfim, a gente vai tratando, a gente testa novas medicações que vão auxiliar no tratamento da diabetes, assim como as comorbidades. E, enfim, é isso. E aí lá a gente tem atendimento comigo, né? Que a parte da nutrição é muito importante para controlar o diabetes. Então, Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é a parte que um dos pilares, né? mais existem dúvidas no mercado. As pessoas têm muita dúvida na área nutricional. Todo mundo acha que não pode comer nada, ou então posso comer tudo aquilo, quais frutas que eu posso, quais que eu não posso. As dúvidas elas surgem assim, elas brotam igual mina d'água, sai do buraco do chão e a gente não entende nem por que as pessoas não conseguem, né, evoluir esse processo de conhecimento nutricional, né? Uma vez que tem Existem muitos tanta. mitos, né? Tantos mitos Exatamente. aí.
Exatamente. Agora, Laura, me conta, eu mesmo estou muito curioso para saber como é que foi esse processo e onde você imagina que foi o contágio, né? E como é que foi esse processo de tratamento hoje com o corona que você vivenciou? Então, vamos lá. Na verdade, assim, eu tava com a minha imunidade um pouco baixa, porque eu tava num processo de correria muito, muito, muito louco, assim. Eu ia casar agora em abril e eu tive que adiar meu casamento, então era o mês anterior ao casamento, Poxa, tava tudo acontecendo, né? Mas assim, eu tava com uma imunidade um pouco mais baixa, porque eu tava trabalhando muito e, enfim, apesar da minha alimentação ser boa, da minha glicemia sempre, né, quase sempre tá no limite correto, mas eu tava com minha imunidade mais baixa. Eu comecei a sentir um estado febril, na verdade, eu tava com 37,5, 37,6 na terça-feira, dia 10 de março, mais ou menos. Então vai fazer um mês já que isso tudo aconteceu. E na quarta-feira eu tive febre. Então eu tive 38,2, aí sim. 38,5, né? Eu cheguei aí no hospital, só que como eu não tinha nenhum motivo para fazer o teste do Covid, eles não fizeram. Então, assim, eu não tinha viajado para lugares que tivessem o contágio, eu não tinha tido nenhum tipo de contato com alguém que fosse positivo. Então, naquela época ainda não tinha quarentena, ninguém estava falando muito sobre o corona. Era, assim, uma coisa mais de responsabilidade nossa mesmo, da gente ir Cada testar, um se né? cuidando, né? Cada um se cuidando. E aí o que aconteceu foi que isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira, uma prima minha deu positivo para o corona. E eu tive contato com ela no sábado anterior. Então, na sexta-feira, ela já tinha feito o exame, porque ela foi testar, porque o namorado dela teve contato com aquela pessoa da XP Investimentos. Uma coisa acabou ligando a outra, E né? uma coisa acabou ligando a outra. O namorado dela teve esse contato, contraiu, ela, né, teve os sintomas, e até aí o que que acontece? Como eu tinha ido nessa festa com ela, talvez a gente tenha compartilhado copo ou abraço, enfim. Eu resolvi ir testar no hospital novamente, já falando que eu tinha tido contato com alguém que estava positivo, né? E aí, na sexta-feira eu testei, na segunda-feira saiu o meu resultado. Só que desde sexta-feira eu já fiquei em casa, né? Por responsabilidade minha mesma. Eu falei, não vou sair mais, porque até o meu resultado dar positivo ou negativo, eu tenho que saber, né, o que que eu tenho. E aí, o que que acontece? Eu tinha tido só esse estado febril, essa febre, vai, baixa, né? Mas até na sexta-feira eu não tava mais com febre. Eu não tinha nenhum tipo de sintoma respiratório, eu não tinha nenhum tipo de sintoma de nada, assim. Na verdade, eu estava assintomática. Tive essa febre, mas ela foi embora. Foi só ela que aconteceu. Foi Digamos só que você ela. deu uma certa sorte. Na verdade, eu não sei, porque aí na sexta e no sábado, a partir daí, eu comecei a ter sintomas de fadiga física, então eu tava muito fadigada, eu não conseguia levantar da cama direito, eu tava assim com o meu corpo inteiro doendo, né? Tive aí uns 4 dias pra frente com essa fadiga, como se fosse uma dengue. Eu já tive dengue, não sei se você já teve também. Poxa, você é bem premiada, né? Você tá Pois é, colecionando, né? Você tá pois pegando é. carimbos, né? Passaporte, só Horrível. carimbo. Não, dengue eu falo que foi uma das piores coisas que eu tive, assim, porque minha glicemia ficou muito descompensada por causa da febre, né? Imagino, imagino. E era isso que eu ia falar, assim, a febre, esse estado febril, ele me trouxe essa fadiga corporal e me trouxe também a alteração glicêmica. Mas eu só tive alteração glicêmica nesses 2 dias, né? Na, Entendi. na terça e na quarta-feira. Depois que a febre cessou, eu não tive mais alteração nenhuma na minha glicemia. Então, Bacana. normal. Então, eu fiquei É, de quarentena já desde sexta. E com a orientação de muita hidratação, né? Não deixar de tomar água de forma nenhuma. E me alimentando da forma correta. E, assim, eu tive um pouco de falta de apetite, porque eu não tive diminuição de olfato, mas o meu paladar estava reduzido. Por causa comprometeu o dessa. paladar, né?
É, Porque essa tem sido um relato comum, né? As pessoas elas têm tido essa perda de paladar mesmo, né? Teve sim, eu li um relato, inclusive, de uma pessoa que ela não tinha sintoma nenhum. Só que ela foi comer e não dava não sentindo o gosto da senti. comida. Aí ele falou, tá sem sal. Não, mas não tá sem sal. Ele saiu, É, foi pro hospital, testou e deu positivo. Né? Então, realmente, na verdade, é só mais uma prova, né, Laura, de que cada pessoa é uma pessoa e é por isso que é tão complicado você conviver uma vida inteira com uma doença crônica. Onde, lógico, às vezes, uma coisa funciona muito bem para um e não funciona tão bem para outro. é E a gente verdade. tem que estar sempre acompanhando e sabendo que não adianta eu acompanhar uma semana e largar a mão o resto do mês, porque eu vou perder essa Com mão. certeza, Basta com certeza. uma mudança de temperatura, a gente vai ter o impacto glicêmico. Eu É. imagino, você comentou que você teve 4 dias de fadiga, né? Mas só 2 desses dias você teve essa alteração glicêmica. Eu ia te perguntar se essa fadiga extrema também não podia ser uma própria alteração glicêmica, porque eu mesmo, minha glicemia, se ela sobe um pouco, eu fico me sentindo praticamente É. um zumbi de sono, assim. Então, eu ia te perguntar isso, mas aí você respondeu no meio, né? Não, foram só dois Não, dias de não. glicemia alterada. Não, eu tenho realmente, a minha glicemia, ela altera muito quando a gente tem aí Processo a febril, né? febre, o estado febril. Mas o resto, assim, durante esse período de corona, eu não tive alteração glicêmica derivada do corona. O que acontece é que a gente tá de quarentena, tá em casa, e aí acaba que toda hora, né? Como eu faço o uso da caneta, eu não uso bomba. Tem a questão da contagem de carboidratos, a gente não pode Sim, esquecer disso, né? Então, o que eu tô tendo de maior problema, assim, em relação até meus pacientes, e eu vejo que isso é intuitivo. Nossa, a gente tá aqui em casa, de repente, vou dar uma passada na cozinha. Não que você vá comer grandes quantidades a todo momento, mas você tem que lembrar de aplicar, de né, corrigir, a insulina corrigir. de acordo com aquilo que você comeu, mesmo que seja em pequenas quantidades, né? Então, eu acho que a alteração glicêmica que as pessoas podem ter é porque acaba ficando, né, mais em casa, mas derivado do corona mesmo foi só quando eu tive febre. Eu Entendi. tive febre 2 dias, então não teve nada a ver aí, eu acho que com o quadro, né, do vírus em si. Mas aí o que foi engraçado foi que a fadiga foi melhorando, mas aí eu comecei a ter tosse. Eu não tive coriza, nariz escorrendo, nada, mas eu tive tosse seca e eu tô com tosse seca ainda, até agora, né? Então, parece que é uma coceira na garganta e que de repente, né, começa a dar aquela. E assim, eu faz que 20 e poucos dias que eu não saio de casa, quase 30 dias que eu não saio de casa. Eu já bati Mesmo esses 30 aí. não, e mesmo porque a gente não sabe, né, se pode ou não sair, se a gente É, transmite ainda, se não. Então, os médicos, eles não estão muito alinhados nesse, né? é Falam verdade. dos anticorpos, né, mas vai saber, né? E parece que Então, quando você fica próximo de alguém, você quer tossir mais, né? Então, é assim, verdade. Não, e até acho que as pessoas elas acabam fazendo. Rola um preconceito, né? Na verdade, ninguém tá querendo pegar o tal do corona, né? Eu recebi até um áudio. Eu não sei se é verdade, mas pareceu verdade, do jeito que tu foi falado. Assim, ou a pessoa é uma atriz excepcional, ou era um verdadeiro áudio. Mas ela, dando graças a Deus, que eu não lembro o nome, o Paulinho, saiu o diagnóstico dele, não é corona, é dengue hemorrágica. Graças a Deus. e As às pessoas, vezes isso elas... pode matar mais do que, né? Exatamente, Horrível, exatamente. né? Né, e eu acho que existem aí exemplos Brasil afora, você está fazendo esse trabalho de ficar reclusa, eu também, eu estou desde o dia 13 trancado na minha casa, então eu já bati um mês aí Então eu também, então, já que as de suas contas estão reclusão. certas, porque dia 13 de março. Exatamente. Exatamente, Sexta-feira. fez um mês hoje, É, né, que eu estou dentro de casa, e eu percebo que as pessoas não estão tomando a mesma atitude, e isso me preocupa, né? Eu tenho diabetes controlado, só que eu sei que a grande maioria da população, infelizmente, ainda não adquiriu conhecimento suficiente para conseguir manter essa glicemia com uma certa constância, para ela minimizar o risco dela ter o contágio. Você mesma falou, né, o sistema imunológico estar em alta não é porque você controla ou não controla a sua glicemia, mas controlar a sua glicemia auxilia ao seu sistema imunológico a funcionar melhor. E aí, com fora isso, certeza. você tem as horas de sono, de descanso, de alimentação adequada, que é o que você também sabe fazer tão bem. Enfim, Uhum. as pessoas elas não têm essa vida e estão achando que vai dar tudo certo.
E aí a gente fica assistindo as notícias dos países europeus e eu com amigos dentro dos hospitais me trazendo o reporte da situação e a gente começa a ficar preocupado. Porque, infelizmente, vai ser muito feio. E as Uhum. pessoas não estão fazendo o trabalho delas, que é de ficar em casa. É, Né? Isso não é, não é só para você se proteger, mas proteger outras pessoas, que foi o que você fez e que parabéns aí pela atitude e parabéns pela recuperação tão tranquila, né? Acho que foi um assim, sucesso. eu tenho sorte, né? Lógico, porque meu corpo responde bem e cuidando da glicemia, mas não dá para esquecer que, assim, eu tô tentando tomar um pouco de sol todos os dias para melhorar É um pouco muito a questão da importante. vitamina D, né? Depois que eu comecei a me sentir melhor, né, e a minha respiração deixou, né, eu comecei a fazer exercício físico, então eu tô me movimentando, isso faz com que a glicemia fique um tapete, né, então diminui aí o risco de aumentar demais aqueles picos e quedas aí muito bruscas. Lógico que controlando direitinho para também não ter hipoglicemia pós-treino. Mas o fato de ter começado a fazer exercício físico já me deu assim já me melhorou muito em questão psicológica, sabe? Meu emocional, minha ansiedade, tudo aquilo que vai levando a gente às vezes a comer mais, a não cuidar, a descontrolar a glicemia, porque também o estresse, né? O estresse que a gente está vivendo Sim, hoje faz sim. com que a gente tenha um aumento de cortisol aí, e aí tem uma resistência insulínica maior, né? Sim, com certeza. Então, a gente precisa também ter atividades que façam com que a gente se sinta bem, que a gente tenha menos ansiedade, né? Ninguém tá falando para correr uma maratona dentro de casa, mesmo porque às vezes não dá, né? Mas Não, tem mas tanto espera, calma, aplicativo, você né? vai chegar lá. Calma, você vai chegar lá. Você vai casar logo logo, aí É, depois vem as crianças, aí você vai aí entender dá. como você vai correr o dia inteiro. Você vai É, correr o é dia verdade, inteiro. tem razão. E aqui a gente também tem muito essa preocupação do tomar o sol, né? A gente pega o sol da tarde, que é muito quente, mas é o que nos resta, na Uhum. varanda de casa jogando jogo de tabuleiro, todo mundo. É o que dá para fazer. A gente está tentando ao máximo adaptar a nossa vida para a gente poder, não sei, talvez mais um mês, talvez mais 2 meses a gente precise viver desse jeito, enfim. Vamos torcer para que as coisas passem logo. Queria agradecer você aí pela disponibilidade, participar. Eu queria só falar Imagina. mais um pouquinho sobre a importância das pesquisas clínicas. Eu participei diretamente de diversas pesquisas quando criança. É, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Acho que a gente acaba nos aproximando de grandes profissionais, isso traz um ganho de conhecimento que para mim é impagável, é a parte mais importante do processo do diabetes é o conhecimento. E isso os estudos clínicos trazem uma vantagem tremenda. E para ajudar também o próximo, que novas drogas aconteçam, que novas insulinas possam surgir, novas tecnologias possam ser incorporadas e a gente possa ter uma vida aí cada vez mais tranquila, sem nenhum medo, nenhum risco de complicações, que infelizmente é o que ainda existe de verdade no nosso Brasilzão. Não, é verdade. Assim, as pessoas têm medo, né, da pesquisa, vão usar meus dados e tal. Mas sem pesquisa a gente não chega em lugar nenhum, né? Não dá pra Exatamente. gente. Enfim, sem a gente testar alguma coisa e outra. Os testes não. As pesquisas que são feitas com humanos, elas já passaram por várias etapas até a gente chegar naquele ponto, né? Então, a gente tem que lembrar que a pessoa que é voluntária numa pesquisa clínica, ela está sendo observada por diversos profissionais, principalmente lá no CPCLIN, endocrinologista, cardiologista, a gente tem uma equipe de farmacêuticos maravilhosa lá. Toda a parte, existem coletas de sangue que são feitas, então as pessoas têm acesso a esses resultados, porque muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer fora dali, né, um exame de sangue, enfim. Então, os próprios. E o tratamento também comigo, né? Que sou a nutricionista lá. Então, é uma equipe bem completa mesmo e que a gente consegue ir muito além, né? Com a ajuda, com o voluntariado das pessoas, do que se a gente não fizesse pesquisa nenhuma, né? Então, para as Exatamente. pessoas ficarem cientes também que não tem que ter medo de vazar informações nem nada disso, porque a gente tem aí uma, uma adequação muito grande mesmo em relação aos dados, para onde eles vão, como que eles são tratados, né? Esses dados, para a gente conseguir ter aí é, um resultado favorável, né? A nós mesmos, que É somos isso quem aí. precisa disso, né?
Não, é exatamente isso. Imagina, se não existe pesquisa, como é que a gente ia ter uma log que ajuda tanta gente aí, fez aí, talvez a maior evolução tecnológica seja a contagem de carboidrato junto ao mundo da nutrição. É, É, com certeza. eu enxergo a contagem de carboidrato uma coisa muito mais importante do que a bomba de insulina, do que o monitoramento contínuo. Eu acho que é a Uhum. parte mais importante de tudo que eu vivenciei nesses meus 36 anos de estrada. A contagem de carboidrato definitivamente foi a ferramenta que mais ajudou nos cuidados com diabetes. E, poxa, eu acho que as pessoas precisam realmente participar e eu espero que a gente possa divulgar aí cada vez mais aí o trabalho não só da CPClean, mas de outros centros de pesquisa que possam as pessoas irem buscar essa oportunidade também de melhorar os seus tratamentos com o seu conhecimento e aí ajudar também a desenvolver essas novas drogas que vão ser tão importantes no futuro. Com certeza. Obrigado, Laura. Obrigado mesmo, Imagina, viu? Muito imagina, foi um obrigado. prazer. E Prazer foi meu. eu concordo 100%, assim, a contagem de carboidrato é realmente um divisor de águas, assim, sem a Não tenho contagem a dúvida. gente, eu falo, antes de fazer contagem, minha glicada era altíssima, eu não aproveitava a minha vida, eu era proibida de comer tudo, né? Hoje É com a isso. contagem e com responsabilidade, obviamente, né? Exatamente. Equilíbrio, equilíbrio sempre, Equilíbrio, sempre. aí a gente consegue chegar numa vida praticamente normal. A gente só tem que fazer o papel do nosso pâncreas, que não é papel fácil, mas possível, com certeza possível, É né? isso aí. Então tá Obrigado, bom. um Imagina, obrigada a você. beijo. Ó, depois a gente vai poder conversar mais. Eu quero ver se eu te ligo para a gente conversar, até para eu te agradecer direito aí sobre essa oportunidade que você nos deu de participar aqui dessa live do Diabetando. Que essa live acontece toda segunda-feira, na verdade é uma live de perguntas e respostas. E aí surgiu a oportunidade, eu falei assim, eu vou convidar a Laura e como você aceitou, foi um prazer ter você aqui. Tá bom? Legal, Se muito quiser continuar bom. acompanhando, eu vou dar umas respostinhas agora de algumas perguntas que eu recebo diariamente, diversas perguntas, às vezes algumas são repetidas e eu acabo respondendo no próprio comentário da pessoa, mas toda vez que chega uma nova que eu acho que vale a pena a gente trazer mais alguma informação, eu recoloco aqui, eu vou continuar aqui com as respostas. Espero que você possa nos acompanhar e mais Tô uma vez muito aqui, obrigado, foi um tô prazer. olhando aqui. Obrigada a você. Até mais. Até mais. É isso aí, galera. Poxa, foi um prazer incrível receber a Laura. Eu vou tentar depois encontrar aqui as perguntas que alguém possa ter feito no meio do caminho e fazer alguns comentários sobre o que vocês trouxeram aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou buscar aqui no meu book de perguntas as que foram feitas agora, recentemente. Eu vou, inclusive, fazer ela com o nome das pessoas, para que a gente consiga aí a pessoa se identificar, faça, olha, ele respondeu a minha pergunta. Porque aqui, cara, é um negócio para ajudar, para não a mim exclusivamente, né, mas a você também. Toda vez que eu consigo te passar alguma informação, eu reforço o meu conhecimento. E isso faz com que eu crave isso mais profundamente dentro das minhas verdades, para que eu possa executar isso com maior excelência. Então eu quero falar primeiro aqui, eu tenho uma pergunta, deixa eu ver aqui a pergunta. Tem uma pergunta aqui, olha, do Alessandro. O Alessandro ele perguntou para mim assim, ele é tipo 1, como eu consigo baixar a minha hemoglobina glicada? Alessandro, a hemoglobina glicada, ela não é uma referência, não é um exame que te diga assim, ó, tá ruim, tá bom. Na verdade, o exame que te diz que tá bom, tá ruim ou tá bom, é a ponta de dedo. Né? A Laura acabou de comentar aqui com a gente que ela fez muitas pontas de dedo, foi um período que ela precisou controlar mais, que ela precisou acompanhar mais a glicemia porque ela teve um desequilíbrio. Apesar dela ter todo o conhecimento que ela tem, apesar dela ser nutricionista especialista no mundo do diabetes, ela teve que fazer um acompanhamento maior. Então a ponta de dedo é a maior referência. O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, na verdade, é a média de aproximadamente 3 meses da sua glicemia, da sua ponta de dedo. Se você fez a sua ponta de dedo, e se você corrigiu a sua glicemia nos horários onde você fez a ponta de dedo e essa glicemia estava alterada, naturalmente a sua hemoglobina glicada vai baixar. E mais do que isso, se você conseguir identificar os pontos de alta da sua glicemia durante o dia e, quiçá, até a noite, no meio da madrugada, medindo algumas vezes para você ter o entendimento do porquê que essa glicemia está dando tão alterada na glicada, você vai conseguir encontrar um basal mais adequado para você.
né? Você não, na verdade. Você vai levar as referências para que seu médico possa te retornar com uma melhoria do seu basal, não só com a melhoria do seu basal, mas também com a necessidade de pontas de dedo que você vai ter dali para frente, para que você possa ter um melhor controle glicêmico, para que você possa fazer as correções de glicemia nos horários de refeição, utilizando sim, se for o seu caso, a contagem de carboidrato, para que você possa ter aí uma, como disse a Laura muito bem, a glicemia como um tapete, uma linha reta durante o seu dia todo, e isso é possível. Não vou dizer que é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Tá bom? Então você não consegue reduzir a glicada, mas você consegue controlar a sua glicemia para que assim os resultados de glicada sejam menores. Tá bom? Essa é foi a pergunta do Alessandro. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Bom, aqui é mais uma vez uma pessoa perguntando sobre os riscos da pessoa com diabetes. É o Jorge. O Jorge, ele tem diabetes tipo 2 e a pergunta dele é: um diabético, uma pessoa com diabetes com as taxas controladas, tem um risco maior, tem realmente um risco maior de pegar o coronavírus? Eu já respondi isso, mas eu vou fazer questão de responder de novo pela importância que esse tema vem tomando na nossa sociedade. As taxas glicêmicas, elas fazem parte de um bom sistema imunológico. Quando você tem uma glicemia equilibrada, uma alimentação saudável e equilibrada, horas de sono suficiente, se você está tendo uma vida onde você não está sobrecarregando nenhuma parte da sua vida, seu sistema imunológico vai estar super funcional, super em alta. E assim você vai minimizar as chances de contágio. Pós-contágio, foi o exemplo que a gente teve aqui hoje, de que pós-contágio, você mantendo uma glicemia estável, possivelmente a sua recuperação vai ser mais acelerada e você vai sair do processo infeccioso de forma mais rápida. Se você deixar sua glicemia descompensada, é muito complexo você conseguir uma cura rápida de qualquer tipo de infecção que você possa vir a ter. Seja o corona, seja uma candidíase, seja, enfim, qualquer tipo de alteração que você tenha corpórea, curar com a glicemia alterada é muito mais difícil. Deixa eu ver, mandar uma pergunta aqui. É isso mesmo, aqui ó. É a Graça Câmara, psicóloga, coordenadora de educação do Educando Educadores da Sociedade Brasileira de Diabetes, e minha mãe, também diabética. Ela veio falar que é exatamente isso, é o equilíbrio da vida, o equilíbrio alimentar, o equilíbrio com uma boa atividade física, das medicações, cumprindo os horários, fazendo as pontas de dedo nos horários adequados, e conhecendo o diabetes cada dia mais, se autoconhecendo, conhecendo as reações do seu corpo, cada dia mais. É só assim, esse é o segredo do sucesso. Tá certo? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem de boa pergunta aqui. Por que algumas pessoas não conseguem equilibrar a glicemia? A pergunta é da Denise Ferreira. A Denise Ferreira, ela é tipo 2. Por que algumas pessoas não conseguem controlar a glicemia? É simples. Elas não estão fazendo tudo o que elas deveriam para controlar suas glicemias. Quando a gente vem aqui, comenta que a alimentação é um ponto importante, não quero dizer, quando eu falo de alimentação, que é uma série de restrições. Então, é o equilíbrio. Então, você vai ter alguns momentos que você vai cometer alguns deslizes, podemos dizer, comendo coisas que não necessariamente são as mais indicadas para o diabetes. Até vão acontecer esses momentos, mas o que você vai fazer com esse momento é que vai fazer a diferença. Então, para você manter uma glicemia, não adianta você ir no seu médico, né, sair de lá com um receituário. Detalhe, você vai para o seu médico sem nenhuma anotação de ponta de dedo, ou uma anotação em jejum por semana, ou 3 anotações por semana, ou um dia de jejum, um dia antes do almoço, um dia antes do jantar. Enfim, tem diversas emaranhados aí de anotações que as pessoas acabam levando para os seus médicos, porque o médico vai pegar esse emaranhado e não vai ter nada para fazer com ele. Né? Se você leva para o seu médico o controle, as glicemias todas necessárias para você ter um controle adequado, um entendimento adequado de como está se comportando a sua glicemia, aí sim, esse médico vai conseguir fazer um ajuste da sua medicação. E aí, o que você vai fazer com esse ajuste da medicação? Você vai para casa. E aí você vai seguir ele à risca. Se você só seguir ele à risca, vai ter resolvido o seu problema? Muito provavelmente não. Aliás, com certeza não.
Porque o diabetes ele não é uma matemática 2 e 2 são 4, como eu já disse diversas vezes. O diabetes ele sofre interferência de tudo. Então, se você vai ao médico, ele te dá aquela receita de bolo e você vai para casa e simplesmente executa, ela vai funcionar por algum tempo e logo vai se perder. E vai perder a funcionalidade. Você vai incorrer em riscos de hiperglicemias, de hipoglicemias. E isso não é o certo. O certo é você ganhar conhecimento para que você possa, com a ajuda do seu médico, fazer um ajuste fino toda vez que você vai estar em consulta, mas ao mesmo tempo você ter o conhecimento necessário para você mudar o seu tratamento durante esse percurso que você não vai estar indo no seu médico e nas dúvidas você trocar informações com ele para você fazer as correções. Então o conhecimento vai te trazer a liberdade e o controle. É tudo junto. Vamos ver o que mais aqui. Ah, essa é muito boa. E já me pediram também para falar sobre o tema. E eu até hoje, a Alcina, ela é tipo 2. E ela fez uma pergunta. Por que a minha glicemia é mais alta pela manhã do que após a refeição? Bom, existem duas possibilidades do que a gente está falando aqui. A glicemia é mais alta pela manhã do que após a refeição. Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, sua medicação está simplesmente desequilibrada. Segunda possibilidade, na verdade, também deriva um pouco do ajuste da basal no horário da manhã. Mas a gente tem o fenômeno do alvorecer, ou do amanhecer, ou como você quiser. No período da manhã, nosso corpo libera alguns hormônios, eu não vou ficar dando nomes técnicos, são hormônios. A gente libera alguns hormônios na parte da manhã, corticoide, adrenalina, enfim, hormônios que fazem com que nós acordemos. E esses hormônios estimulam a liberação do açúcar retido no fígado. Esse açúcar é jogado na corrente sanguínea e causa uma alteração glicêmica. Numa pessoa normal, aliás, todas as pessoas têm isso, tá, gente? O fenômeno do alvorecer não é específico do diabético, não. O problema é que quando você não está com o basal ajustado, na parte da manhã, essa glicemia sobe tanto que você tem uma hiperglicemia. Então você acorda com uma hiperglicemia. Né? E aí você vai fazer essa correção, e aí o resto do dia, teoricamente, se você tem o controle bem feitinho ali, vai funcionar. Né? Não vai ter grandes erros. Mas nesse horário você vai ter maior dificuldade. É como que a gente consegue identificar que você está vivenciando com intensidade o fenômeno do alvorecer? Medindo às 3 horas da manhã. Você não vai precisar medir todos os dias para o resto da sua vida, mas medindo ocasionalmente umas 3 horas da manhã, porque essa alteração, essa liberação hormonal acontece geralmente entre as 5 e 8 horas da manhã e efetivamente causa um pico glicêmico que precisa ser corrigido com o basal, principalmente, e também com as correções mais, talvez, mais intensas na correção do café da manhã. Então, a própria contagem do carboidrato, muitas vezes você consegue fazer uma identificação de uma correção de um formato na parte da manhã, café da manhã, uma no almoço e uma no jantar. É comum fazer isso, tá? Para quem usa bomba, no meu caso, é certo que você vai fazer isso. Então, eu tenho um basal que ele varia durante o dia, né? E ele também eu também tenho o fator de correção que varia durante o dia, de acordo com o horário que eu estou vivendo aí, que eu estou fazendo acontecer. A Carmen, eu vou responder já a pergunta da Carmen aqui. Qual a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2? Tem uma que é pior que a outra? Carmen, a diferença do diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1, ele é uma imunodeficiência, geralmente acontece em criança, né? Então, hoje tem acontecido cada vez mais cedo, crianças na primeira infância mesmo, 2 aninhos, tem sido mais comum, né? Mas vai ali até a adolescência, até os seus 17 a 19 anos, o surgimento do quadro do diabetes insulino dependente, que é considerado infanto-juvenil. Né? Apesar de que muitas coisas mudaram, ainda é assim. O tipo 1 é o infanto-juvenil, insulino dependente, ou seja, a gente deixa de produzir a insulina porque o nosso sistema imunológico, uma doença autoimune, ataca e destrói as células produtoras de insulina. No ataque e destruição dessas células produtoras de insulina, você deixa de produzir insulina e a reposição disso é feita através de seringas, canetas e bombas de infusão. Esse é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, ele geralmente é com a pessoa já tem um histórico familiar do diabetes tipo 2, tem uma hereditariedade bastante forte, e ele não é uma deficiência total de produção, mas às vezes uma resistência insulínica ou uma deficiência de produção de insulina, onde você precisa fazer a utilização de medicamentos orais
principalmente medicamentos orais, para você regular a produção da insulina. E aí você vai precisar de hábitos saudáveis, então vai precisar, se você está acima do peso, vai precisar perder peso, tentar voltar para o seu peso, para isso facilitar o seu controle. Você vai, às vezes, necessitar da insulina para auxiliar no seu controle também. A insulina não é um castigo, é parte do tratamento por diabetes tipo 2. Né? Então, basicamente, o tipo 1, insulina dependente, tipo 2, deficiência na absorção da utilização da insulina ou baixa produção de insulina. Essas são as diferenças. O tipo 1 no infantil, geralmente infantil, tipo 2, geralmente pessoas de meia idade, acima dos 46 anos. Né? Existem no meio do caminho aí algumas situações, que é o diabetes hoje é tipo 1 tardio, então pessoas entre 25 e 46 anos, se não me engano, hoje têm sido diagnosticadas com diabetes tipo 1, eles estão considerando isso, o nome eu acho que é LADA, se eu não, acho não, tenho certeza, é LADA. E então hoje o tipo 1, o tipo 2 e o LADA são hoje talvez os que a gente tem visto mais acontecer. Né? Tipo 2 disparado, o líder dos líderes, é o maior número de diabéticos hoje no Brasil, é tipo 2, aí depois tipo 1 e depois o LADA. Tá certo? Espero que tenha ficado claro dessa vez. Deixa eu ver, teve mais uma colocação. Os resultados. Ah, sim, de novo mais uma interação aqui da minha mestra, minha mãe, dizendo que o acompanhamento, não só médico, né, mas nutricional, é o caso da Laura, que está aí exatamente para nos ajudar nessa parte dos ajustes de contagem de carboidrato, do pessoal do time de enfermagem, que está lá para nos ajudar a ter o melhor cuidado, a lidar melhor com nossos aparelhos, para a gente ter glicemias mais precisas, evitar riscos de uma glicemia equivocada num aparelho mal cuidado. Enfim, tem uma série de fatores que são somados. O diabetes não é uma especialidade, ele é uma família de especialidades. Né? O endocrinologista, ele é a base, ele é o coração do processo, mas para que funcione o braço, o coração não, ele é o cérebro do processo do cuidado com diabetes, mas para que funcione o braço, o cérebro tem que estar envolvido no processo. Então você precisa do braço. Né? Não adianta o cérebro falar assim, pega aquela comida se não tiver o braço. Aí o braço está a nutrição, o outro braço está a atividade física, uma perna está a parte da enfermagem. Enfim, a gente tem diversos fatores que a gente precisa cuidar para ter um bom controle com o diabetes. Né? Não é um só. Vamos ver aqui o que mais que a gente vai ter de pergunta. Ó, que trágico aqui, ó. Infelizmente, é isso que as pessoas realmente pensam. A Patrícia, ela tem diabetes tipo 2 também. Ela falou, se eu pegar o corona, eu vou morrer? Patrícia, essa certeza ninguém tem, só Deus sabe a sua hora, né? Aliás, infelizmente, quando chega a hora, né? Não tem muito o que fazer. Mas se você estiver cuidando direito da sua glicemia, você vai ter uma chance menor de morrer com o corona, com a dengue, com a chikungunya, com qualquer uma dessas infecções. Às vezes com uma H1N1, que já todo mundo parou de falar, mas que está aí também e mata a gente todos os anos. Enfim, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se proteger e com diabetes a gente precisa proteger ainda mais. Tá bom? Eu só quis reforçar porque eu acho que é importante a gente matar de vez esse assunto. Olha, como conseguir um melhor controle glicêmico na adolescência? Eu costumo colocar esse ponto do controle glicêmico da adolescência como um fator muito importante no seguinte sentido, né? O adolescente ele está numa fase de transformação, inevitavelmente ele questiona tudo, ele muitas vezes se revolta com algumas situações, se chateia com as proibições, com as imposições, enfim. Como eu fui monitor de acampamento e pude conviver aí com centenas, milhares de adolescentes, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, a gente precisa encontrar em cada um deles quais são as coisas que fazem os seus olhos brilhar. Porque quando a gente encontra o que faz o seu olho brilhar, a gente consegue criar um motivo para que o cuidado se intensifique e a pessoa atravesse essa estrada do conhecimento e do autocuidado de forma mais tranquila, mais leve. Então, eu costumo falar dos sonhos, é isso. Acho que todo mundo tem um sonho, todo mundo tem as coisas que lhe têm valor. Eu tenho os meus, né? Eu tinha alguns que se realizaram e agora que viraram outros e que
certamente vão virar outros e que eu vou estar sempre com novos sonhos, porque é disso que a gente vive. E eu acho que o adolescente ele precisa muito disso. Que a gente encontre o que para ele é muito caro, né? Caro no sentido de ter muito valor, né? E utilize disso para ajudar ele a encontrar o seu caminho, encontrar o seu melhor cuidado. Vamos ver o que mais a gente teve aqui. Ah, isso aí, a minha mãe comentou aqui, né? Na real, assim, muitas pessoas têm dificuldade, né, em ter acesso a uma equipe interdisciplinar, né, onde tem a nutricionista, enfermagem, educador físico, psicólogo, enfim, todos os fatores relevantes aí que a gente precisa, né? E aí a gente tem para isso as associações. A ADJ é uma que eu devo muito, por onde eu passei e vivi muitos anos da minha vida, e lá eu aprendi muito, né? Lá foi realmente onde eu tive grande parte da minha bagagem, lá e no acampamento ONR, no acampamento para crianças com diabetes, que inclusive é realizado, pelo menos aqui nessa região de São Paulo, pela ADJ, existem outros espalhados pelo Brasil, existe em Minas Gerais, existe no Rio de Janeiro, basta procurar, e acho que é a parte mais importante de tudo, que a gente sempre fala, é o conhecimento, e essas associações elas podem trazer muito do conhecimento que a gente tanto precisa para poder ter uma vida mais normal possível com o diabetes, né? Dentro da realidade do que é possível, né? Vamos ver aqui. Como parar a vontade de comer doce e ter disciplina para esse controle e fazer atividade física? Essa pergunta foi da Sandra. Ela tem também tipo 2. Sandra, papo reto, tá, Sandra? Aqui, ó. Eu e você. Vamos falar. Vou chegar até mais perto para você entender bem. Você gosta de enxergar os seus entes queridos? Eu imagino que sim. Se você não tem netos, você tiver netos, você gostaria de ver eles crescer? Eu imagino que sim. Você quer ter uma vida feliz e curtindo os seus familiares e curtindo as coisas boas que a vida pode te oferecer? Ou você quer ter uma vida de limitações, precisando de uma cadeira de roda porque você teve uma perda de membro inferior, ou precisar tomar imunossupressores que vão deteriorar o seu sistema imunológico e te fazer com que tenha infecções recorrentes porque você perdeu o seu rim e precisou fazer um transplante? Me conta, Sandra, se você precisar de mais alguma coisa do que evitar todas essas situações para você abandonar o seu ímpeto por comer doces, eu acho que você tem um problemão e o que você deve fazer é procurar ajuda psicológica. Porque, infelizmente, o diabetes ele é uma doença que ele não te priva, mas ele te controla no sentido de você vai ter que se cuidar, não tem outra opção. A opção de não se cuidar, ela vem carregada de consequências. As consequências que hoje, infelizmente, a gente enxerga no diabetes no Brasil. E que é por isso que eu iniciei o Diabetando. Porque eu quero que essas consequências sejam história, sejam para o livro, e não para a realidade, que é o que hoje acontece com as pessoas com diabetes no nosso país. Tá certo? Espero que eu tenha te dado o recado que você precisa. Se não, pode me chamar no Messenger, eu vou estar à disposição para a gente conversar mais ali, tete a tete. Pode ser que eu demore um pouco para responder por conta da correria, mas assim que eu puder eu vou te responder, tá bom? Essa pergunta foi bem interessante. Mesmo controlada, a glicemia, a diabetes, vai evoluir para fases mais complicadas com o passar do tempo? É claro que não. Deixa eu explicar. A gente não vai necessariamente ir para uma fase mais complicada. O corpo, o organismo, fisiologicamente e visualmente, ele envelhece. Quando ele envelhece, você vai envelhecer. Eu vou envelhecer. Eu já falei, meus 85, 90 anos estão me esperando e eu vou chegar. Quando você chega numa certa idade, o seu corpo mesmo começa a ter uma certa perda de equilíbrio,
de tônus muscular, a gente começa a ter perda óssea, a gente começa a ter perdas, naturalmente. Né? Isso não significa que sua glicemia, seu diabetes vai ficar pior. Significa que você vai mudar as formas como você enxerga algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Antigamente, a atividade física tinha uma reação no meu corpo. Hoje ela tem uma reação diferente. E eu fui me adaptando a lidar com as situações. Né? Porque não é uma... Vou voltar de novo. Não é receita de bolo. O diabetes nunca vai ser uma receita de bolo. Nunca. O conhecimento que te traz você transformar ele o mais próximo de uma receita de bolo possível. Porque você automatiza os processos. Mas não significa que automatizar os processos significa fazer a mesma coisa todos os dias. Significa que você vai reagir automaticamente ao que os seus indicadores vão te trazer. Esse é o sucesso, e é aí que você tem que buscar o sucesso do seu controle. Né? Automatizando os processos e não necessariamente as regras. Quando você automatiza a forma de resolver, você consegue lidar com essas situações muito melhor. Então você vai ter com o tempo uma dificuldade maior de controlar o diabetes? Não, você vai ter uma facilidade. Você vai ter uma dificuldade maior de controlar o diabetes, sim, se você achar que é só tomar o remédio e seguir a receita do médico. Se você achar que é só isso, aí sim, vai ficar cada vez mais difícil. Agora, se você buscar o conhecimento, não. Vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais simples, e mesmo envelhecendo, isso não vai deixar de ser, isso não vai voltar a ser um problema, vai continuar sendo simplesmente, uma coisa que eu sempre digo, uma característica. Porque assim que o diabetes é para mim, eu espero que ele seja assim para todos. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Deixa eu ver aqui. Aqui foi reforçado a minha fala de se você não consegue lidar com... Se você não consegue aceitar o diabetes, lidar com algumas poucas limitações que ela acaba te trazendo, você tem que buscar o apoio psicológico, tem que buscar empresas especializadas, pessoas especializadas no mercado, porque a vida é muito preciosa, muito, muito preciosa. Deixa eu ver... Não entendi. Não sei fazer a contagem de carboidrato. Esse é um tema cabeludo. Não dá para aprender do dia para a noite. É uma coisa meio longo prazo, precisa de um pouco de estudo realmente, dedicação. Fala, Mário. Sim, a gente tem grupos dentro do Diabetando para troca, né? Na verdade, o Diabetando ele funciona exatamente para isso, tá? Se tiver interesse, vai lá e busca as nossas informações. Vai ser um prazer. O Mário, de novo, vocês são tops. Queria ter pessoas assim há 28 anos atrás, quando eu descobri que fui premiado com essa doce característica. É isso. Deve ser amiga de trabalho da Laura. A Laura é ótima, também acho. Achei incrível o relato dela. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Eu matei uma página inteira de perguntas e respostas. A gente já está conversando aqui há quase uma hora. E... Cara, foi incrível. Toda segunda-feira é uma viagem incrível. Poder estar aqui com vocês. Eu quero começar uma nova live num outro dia da semana. Eu quero manter essa aqui só de perguntas e respostas e criar uma nova live trazendo aí pessoas incríveis com diabetes que eu conheço para mostrar outros exemplos, não só eu que tenho essa vida que eu construí, mas mostrar que não é tipo loteria. Não existe uma forma, existe uma receita, existe um método. E é isso que a gente quer trazer para vocês. O método de como chegar numa vida de
liberdade, conhecimento sobre o diabetes para que você possa correr e fazer o que você quer. Então, eu quero trazer surfista, que surfista é nas horas vagas. No dia a dia, o rapaz só assumiu a responsabilidade de ser cirurgião de cabeça e pescoço. Então, o cara faz cirurgias de 10, 12 horas e ele é diabético tipo 1. Eu tenho outro que é o odontopediatra, que é uma pessoa que faz o triatlon, o Ironman. Cara, essa eu nunca vou entender. Não é por conta do diabetes, não. É por conta do Ironman mesmo. Pelo amor de Deus. Tem que ter vontade. Existe pessoas... A gente tem uma pessoa incrível no grupo, que é a Juliana Souza. Ela é... Eu acho que eu já falei isso já, mas vou falar de novo. Além de diabética, óbvio, ela é enfermeira, ela é acupunturista, ela é palhaça, sorrisologista, palhaça do riso. Cara, ela tem tanta profissão que a gente brinca. Pô, hoje a gente vai dar parabéns para ela por quê? Quais das profissões estão fazendo aniversário? Enfim, a gente tem a Vanessa, que esteve aqui semana passada com a gente para falar um pouco sobre atividade física. A gente tem a Camila não tem diabetes, mas a gente tem um time aqui incrível de pessoas, de profissionais voltados ao mercado de diabetes e muitos deles com diabetes. E eu quero trazer esses amigos queridos todos para a gente poder conversar e falar um pouquinho das experiências deles, mas eu queria fazer isso num outro dia. Então, se tudo der certo, eu vou colocar mais uma live durante a semana, talvez às quintas-feiras, vamos tentar. É que eu estou ainda em fase final do meu MBA acaba em maio, então eu vou ver se eu coloco primeiro na quarta-feira, para a gente poder começar, e depois eu transfiro para quinta-feira essa live de entrevista, e aí, quem sabe, num terceiro momento aí, trazer mais uma live para que eu possa conversar com um de vocês e discutir as situações que vocês vivenciam no dia a dia e oportunidades de melhoria no que vocês vêm fazendo com o controle glicêmico de vocês, para que vocês possam fazer experiências, trocar com seus médicos, com seus nutricionistas e ter uma melhoria aí de qualidade de vida. Tá certo? Fiquem bem, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que tenha sido úteis todas as informações que a gente trouxe aqui. A gente se vê na próxima live. Pergunte pro Alê tudo sobre diabetes. Até segunda. Um abraço.